Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, celebramos hoje a solenidade da Ascensão do Senhor. Estamos já nos aproximando do fim do tempo pascal. Este tempo pascal que concretiza, que termina na solenidade de Pentecostes. Hoje nós celebramos a Ascensão, e celebrar a Ascensão é celebrar uma tradição de que o Senhor passou 40 dias, cerca de 40 dias entre nós. O ressuscitado caminha entre nós e nós vimos a sua glória. Nós o reconhecemos. O ressuscitado que caminha no meio do seu povo. E nós cremos porque ressurreição e ascensão são dois dados de fé, duas verdades de fé que estão profundamente ligadas. Profundamente. E nós cremos nisso. E a Sagrada Escritura nos garante, por meio do testemunho dos apóstolos, por meio do testemunho dos evangelistas, de que eles viram o Senhor ressuscitado. De que elas viram, porque mulheres também, as discípulas de Jesus, como Maria Madalena, viu o Senhor. Então, se os apóstolos viram, se Maria Madalena viu, nós temos que crer também, e testemunhar como Maria: eu vi o Senhor. Nós vimos o Senhor. Jesus, Ele não ressuscita e fica perambulando. Não é isso a ascensão do Senhor. Quando o Senhor ressuscita, Ele já ressuscita e vai para o Pai. Não é como talvez nós entendemos na nossa cabeça, como uma alma penada, ou um Deus que ressuscita e fica 40 dias, depois volta ao Pai. Não, Ele já ressuscita voltando ao Pai. Mas o dado de fé que nós acreditamos que mesmo assim Ele aparece para nós. Ele vem ao nosso encontro. Ele se faz presente na vida dos discípulos. O que os Atos dos Apóstolos narram para nós, como a gente vê na primeira leitura, não é
a ida de Jesus ao Pai. Não é isso. Que ele ficou tantos dias e depois de ficar dias ele volta. Não. Mas o que os Atos dos Apóstolos narram para nós é sobretudo uma despedida solene de nosso Senhor. Ele que se despede de nós. Ele que deixa esse mundo. Ele que deixa a nossa realidade e volta para ao Pai. É tão profundo isso que o Senhor assume a nossa humanidade. E assumindo a nossa humanidade, o corpo glorioso de Cristo está no seio da Trindade. Podemos dizer que assumindo a nossa carne, Ele é glorificado. Significa que um que assumiu a nossa carne, está vivenciado plenamente e glorificado na Trindade. É profundo isso, irmãos. Por isso que nós temos que crer que nós não nascemos para as coisas corruptíveis. Nós não nascemos para as coisas passageiras. Nós não devemos viver mediante os prazeres desse mundo. Porque Jesus era glorificado como verbo. Ele era glorificado como palavra. Ele já tinha a glória. Mas quando ele nasce no seio da Virgem Maria, quando ele vem até nós, ele é glorificado agora de uma outra maneira. Ele assume um corpo mortal e é glorificado. Volto a dizer, um de nós é glorificado. Um de nós está no seio da Trindade. Claro que este é nosso irmão, é Cristo, é nosso Deus, é nosso pastor e é nosso Senhor. A ascensão do Senhor inaugura a era que nós estamos vivendo, a era da igreja. A era da igreja, ela vai dar a ascensão do Senhor à parousia. A parousia que é a vinda gloriosa do Senhor. O tempo que nós estamos vivendo, o dia que nós estamos vivendo, é justamente essa era, esse tempo inaugurado na ascensão do Senhor. Quando Ele volta ao Pai e no dia que Ele retornará. E meus irmãos, minhas irmãs, o retorno de Cristo é definitivo. Ele não virá uma segunda, uma terceira, uma quarta. Ele virá definitivamente. Como Mateus capítulo 25. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Ele virá para separar o joio do trigo, o cabrito da ovelha. Por isso que, ao voltar ao Pai, Ele inaugura o tempo do sacramento. Porque, meus irmãos, antes de Cristo não havia sacramento, não tinha Eucaristia, não tinha confissão, não tinha crisma, não tinha. Depois que Ele voltar também não haverá mais, porque Ele é o nosso Deus, Ele estará conosco e nós estaremos com Ele. Por isso que a igreja vive essa era sacramental. E claro, o sacramento, sobretudo a Eucaristia, é a forma, a maneira mais eficaz de nosso Senhor estar conosco. É o próprio Deus, não é uma simbologia, não é uma lembrança, é o próprio Senhor que está conosco. Por isso que na primeira leitura ele diz: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. Olha que profundo. Não vos afasteis de Jerusalém, não vos afasteis da cidade de Deus, não vos afasteis da terra. Lucas, que é o mesmo que escreve os Atos dos Apóstolos, ele tem nos seus escritos essa presença marcante dos discípulos de Cristo em Jerusalém, porque é lá que acontece a concretização. Então ele diz: não vos afasteis de Jerusalém. O Senhor está dizendo para mim, o Senhor está dizendo para você: não vos afasteis, não abandoneis, não vá embora, porque a promessa está para se cumprir. Se a ressurreição está ligada à ascensão, a ascensão liturgicamente é ligada ao Pentecostes, que celebraremos no próximo domingo. Por isso que ele fala: não vos afasteis, porque a realização da promessa que nós ouvimos falar, e qual é a promessa?
eu irei para o Pai, mas eu enviarei o defensor, o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo, aquele que vem para nos consolar. Por isso que na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, ele diz: vos dê o Espírito de sabedoria, que revele verdadeiramente e o faça conhecer. É o Espírito Santo que nos dá a graça de conhecer o Senhor, de conhecer a verdade. Quem é a verdade? É Cristo, é nosso Deus. É conhecendo a Ele por meio do Espírito e professando a nossa fé, crendo que nós seremos salvos, porque Ele é verdadeiramente o Salvador. Portanto, Ele fala para nós hoje: ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar o que ordenei. É o ide, é o ir ao encontro do outro. A grande palavra que define a missão, nós que somos discípulos missionários, é o ir ao encontro do outro, falar de Deus, viver Deus. E aqui é tão profundo que o Senhor, Ele justamente prega o batismo, e nós sabemos que pelo batismo nós somos configurados filhos de Deus e membros do corpo de Cristo, do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. É profundo isso, porque a ascensão do Senhor é a despedida, e a gente, na despedida, a gente fica tristonhos, cabisbaixos. Mas escute uma coisa: Ele vai, mas Ele não nos deixa órfãos. Olha o que diz o Senhor: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. A melhor tradução é: eis que estarei convosco eternamente, porque o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus está em nós, e é o Espírito que nos conduz, é o Espírito que conduz a igreja, é o Espírito que nos leva a vivenciar esse amor. Portanto, me lembra o que dizia São Leão Magno, um grande santo da igreja: hoje nós fomos constituídos possuidores do paraíso, mas com Cristo ascendemos misticamente e realmente ao mais alto dos céus, e conseguimos por Cristo uma graça mais inefável que havíamos perdido. Olha a profundidade. Com a ascensão do Senhor, nós nos tornamos possuidores do paraíso. Paraíso esse que nós perdemos com os nossos pais. Perdemos porque pecamos. Perdemos porque o salário do pecado é a morte. Mas quando o Senhor volta ao Pai, quando Ele volta ao Senhor, vai dizer São Leão Magno, nós nos tornamos possuidores do paraíso. Porque quando o Senhor ascende ao Pai, uma forma mística, nós verdadeiramente também subimos ao Pai. Porque Cristo, Ele abre um caminho. O caminho, Cristo, Ele vai à frente. E nós, filhos da igreja, iremos com Ele, atrás dele. Portanto, a ascensão do Senhor vai dizer a constituição Gaudium et Spes, que revela a nossa altíssima vocação. Altíssima vocação, diz o Vaticano II, de cada pessoa humana, que é ser chamada à vida eterna no reino de Deus, reino de amor, reino de luz e reino de paz. Olha que profundo. A nossa altíssima vocação de cada pessoa humana, de todo batizado, é o chamamento, o chamado à vida eterna, ao reino de Deus, ao reino de amor, ao reino de luz e ao reino de paz. É o que vai dizer a oração da Santa Missa, a oração pós-comunhão. Ela diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, fazei que os nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa
humanidade. Olha a profundidade. Deus eterno, fazei que os nossos corações se voltem para vós. Santo Agostinho diz isso: o nosso coração está voltado para o alto. A ascensão do Senhor é o convite a mim, o convite a você a olhar para o alto, a olhar para as coisas santas, as coisas eternas. Não se apegar às coisas passageiras, não se apegar às coisas pequenas, não se apegar ao pecado, não se apegar ao erro, não se apegar às migalhas. Não se apegue a migalhas. Deus nos convida, como diz a Galdo Elspeth, nós somos convidados a uma altíssima vocação de buscar as coisas eternas. A partida de Jesus, entenda, a despedida de Jesus não é um apartamento, não é um afastamento. Ele não está se apartando de nós, Ele não está se afastando de nós, Ele está sempre conosco. Ele está conosco todos os dias, todos os momentos, por meio do Espírito Santo de Deus, presente nos nossos corações, presente nas nossas vidas, presente no coração da igreja, presente no coração de cada fiel, de cada batizado. Deus não está se apartando, Deus não está se afastando, pelo contrário, Ele está dentro de nós, muito mais íntimo a nós. Ele está dentro, a vida de Deus está dentro de nós. Por isso que muitas vezes nós não podemos procurar fora aquilo que está dentro de nós. A vida do cristão é interior, é a vida de Deus. São José Maria Escrivá nos diz: Cristo nos espera, vivamos como cidadãos dos céus. Gente, olha que profundo, olha que profundo. Cristo nos espera, vivamos como cidadãos dos céus. Ei, Ele nos espera. Então devemos viver aqui uma antecipação daquilo que iremos viver em plenitude, com perfeição. Claro que aqui não há plenitude, claro que aqui não há perfeição, mas nós podemos vivenciar, tentar, por meio da santidade, por meio da vivência dos sacramentos, por meio da busca de Deus, da intimidade com o Espírito, com a Virgem Maria. Cristo nos espera, vai dizer São José Maria. Vivamos como cidadãos do céu. Ei, nós somos forasteiros, nós não pertencemos a este mundo. Essa terra não é nossa, aqui nós somos estrangeiros. A nossa terra, vai dizer Santa Teresa de Ávila, é o céu. Nós viemos do céu, que nem Cristo, Ele veio e retornou, nós também retornaremos. Portanto, não se apegue às coisas desse mundo, não se apegue às pessoas, não se apegue a nada. Um dia nós iremos retornar, um dia nós voltaremos. Portanto, comporte-se como um cidadão do céu, comporte-se como um herdeiro do céu, comporte-se como um irmão de Cristo Jesus. Homens da Galileia, por que ficais aqui parados? Olha o que diz a palavra. Homens, você, por que estáis aí parado, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. É uma certeza, Ele virá. Hoje o Espírito é derramado, mas um dia Ele virá. Ele virá e não tardará, e nós nos encontraremos com Ele. Portanto, este dia nos garante que temos um lugar, e um dia retornaremos para lá. O próprio Senhor diz: na casa de meu Pai tem muitas moradas. Escute, existe uma morada para mim, foi feita uma morada para você. Essa morada é minha, é sua. E se você não ocupar, se você não viver como cidadão do céu, se você não se esforçar para ocupar o seu lugar, ele vai ficar vazio, porque Deus separou para você, para mim,
tem o nosso nome. É insubstituível o lugar que Deus separou para nós. Ficará vazio se você não se comportar como cidadão do céu. Se nós não nos comportarmos, porque nós queremos retornar para a casa do Pai e lá cantar os seus louvores. Termino lembrando aquilo que São Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 3. Buscai as coisas do alto. Busquem as coisas do alto. A ascensão do Senhor é esse convite. Buscar as coisas do alto, onde Cristo está. E transformai-vos no Senhor. Transformai-vos no Senhor. São Paulo diz na carta aos Romanos que nós devemos nos transformar, não nos conformar. Portanto, nos transformemos em Deus, para que assim a gente busque as coisas do alto. Buscar as coisas do alto é colocar Deus em primeiro lugar, é estar na vontade de Deus e no querer de Deus. Portanto, que essa solenidade gere em nossos corações a certeza de que nós somos cidadãos do céu, que nós temos uma morada, que Deus preparou uma morada para mim e uma para você, uma morada especial. Lá nós não vamos dividir quarto, lá nós não vamos ficar apertadinho. Tem uma morada para mim e tem uma morada para você. Se esforce, é nossa, foi-nos dado. A nós cabe somente garantir por meio da santidade e da vivência dos sacramentos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.